a reforma tributária. Temporada de balanço aqui no Brasil começa a ganhar corpo, o destaque sem dúvida é a Vale no final do pregão. Somado a isso, Multiplan, Suzano, Copasa e Pera também divulgam os seus resultados. Somado a isso, a Petrobras reporta hoje, no final do dia também, os números de produção e venda do terceiro. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês, profissionais de mercado, investidores e telespectadores aqui da casa, sempre as melhores cabeças, as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, para esse bate-papo leve, mas que busca te tornar ali um investidor melhor a cada dia, busca aquelas reflexões que às vezes a gente deixa passar. E para bater um papo com vocês hoje, nós temos aqui o Héctor Sanches, estrategista-chefe da Ativa Corretora. Héctor, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, eu sou economista-chefe. Os estrategistas estão num nível acima do meu, eu sou só economista-chefe. Só economista-chefe é brincadeira, né? Mas perdão pelo ligeiro desvio, mas o pessoal vai, ao longo da entrevista, vai entender por que eu fiz essa troca. Eu fui promovido aqui por você, aliás. Ó. Já é uma projeção, Héctor, eu queria começar aqui o programa de hoje. Eu sei que você gosta de ir nas perguntas duras, nas caneladas, e a gente tem aqui a tradição do programa de trazer as perguntas duras. Então vai ser um casamento, eu espero, muito divertido aqui. Vai ser. Então vou começar do começo. E essa bolsa patinando a 113 mil pontos, o que é essa bolsa no Brasil? Pois é, a bolsa ela tem uma perspectiva positiva, mas o problema é que o concorrente é muito forte, né? Tá tudo muito barato, todo mundo falando, tá muito barato, dá para entrar aqui e tal, não sei o que, legal. Mas o benchmark, né, o CDI a 13, é difícil de você competir, né? Para a gente ter uma migração efetiva, a Selic precisaria começar a ceder de maneira estrutural, né, de maneira que a gente veja isso acontecendo consistentemente, para que haja um fluxo de recursos que está nessa renda fixa, migrar, voltar à bolsa, voltar à renda variável, para a gente poder ver um desprender desse 110, 115, esse rame-rame que fica, né? A bolsa precisa sim, de fato, de uma queda estrutural da Selic. Agora, eu não acho que vem algo estrutural, tanto é que a curva de juros não me deixa mentir, né? Ela bate ali um piso de 10 alto, 10,80, 10,90 e já torna a subir, né? Então, um investimento que você consegue na pré-fixada tomar a 12%, 11% até 2027, é difícil bater nisso, né? Você precisa ter uma expectativa de retorno dos ativos financeiros muito grande. Não é que não existe, né? Tem casos gigantescos de empresas, a Magalu explodiu, né? O caso hoje mais emblemático é a Magalu, mas há pouco tempo atrás a gente teve, hoje não, né? Hoje já voltou a cair, né? Mas há pouco tempo atrás era a Magalu. Mas ainda tem muito caso na bolsa muito bom. Agora, precisa pensar muito bem, escolher muito bem o momento de entrada, isso é outra coisa importante, e escolher muito bem o momento de saída do outro ativo, porque a gente ainda tem uma perspectiva altista para juro aqui no Brasil. E a gente tem aí, a gente comentou, via CDI, mas se você olha via inflação mais pré, a gente está falando de NTNB longa pagando 6%, então o que você vai ter que considerar de crescimento em termos reais da empresa para bater isso? Exatamente, e com uma inflação com um risco assimétrico para cima, né? Pelo menos para te zerar, né? É que a gente, muita gente, né? Quando a gente financista, a gente fica falando o quê? Olha, o IPCA ele é a sua cesta de consumo, ele representa a sua cesta de consumo, representa a cesta de consumo do brasileiro médio. Se você tiver um retorno, uma cesta de consumo diferente, mais módica do que o avanço que o IPCA está mostrando, seu retorno pode vir a ser ainda maior, né? Aqui é o benchmark e tudo mais, né? Isso pensando em finanças pessoais, mas sim, a expectativa de inflação é para cima e a gente pode tirar sim um bom proveito disso, até porque a inflação não tem efeito substituição, né? Que é a lógica do preço da Dona Maria.
Dona Maria não é captada no IPCA, né? Que é, se o feijão fradinho tá caro, ela migra para o feijão carioca quase que instantaneamente. O IPCA não tem isso. E isso gera um alívio grande no deflator do PIB, mas eu nem vou entrar nesse pormenor, senão fica muito, muito profundo. Mas a B, a 6, com inflação para cima, é um cavalo grande, difícil de bater, né? Não, mas é dessa profundidade que a gente gosta. Não se contenha, Héctor. Não se contenha aqui no programa hoje. Agora, se a gente está aqui dentro tendo essa dificuldade de puxar dinheiro da renda fixa, dá para trazer dinheiro estrangeiro? Como é que está o fluxo de capital dos mercados globais para o Brasil? Isso é uma excelente pergunta, porque eu tenho me debruçado muito sobre isso recentemente, e a gente está falando, olha, a balança comercial brasileira está maravilhosa e está muito bem. Nós temos uma exportação sustentada. O problema é a importação está baixa, ela caiu na comparação com o ano passado, por isso que a balança comercial brasileira pode terminar em 90 bilhões, e o fluxo financeiro, que é o dinheiro que vem do gringo, não está vindo. Então, assim, o mundo, né? Se a gente está falando do cavalo Selic a 13, a gente está falando do destroyer americano da Treasury pagando 5, né? Sem risco zero, né? O benchmark da economia, o risk-free da economia a zero, de risco zero, pagando 5 alto por cento, por há 1, 2 anos à frente, fica difícil de trazer esse recurso para o Brasil, mesmo com uma taxa tão expressiva, ainda mais para variável, né? Então, assim, uma coisa é a gente falar, o diferencial de juros 5% americano com 12% brasileiro, você tem ali um jogo, o pessoal que é mais ávido por risco vem para o Brasil, né? Quem é muito ávido por risco vai para a Argentina. Mas quem é um pouquinho ávido por risco vem para o Brasil. Agora, para fazer essa migração de bolsa americana, bolsa brasileira, aí é bem difícil, porque as perspectivas de crescimento também são bem distintas, né? O Brasil está num entrave fiscal muito grande, não consegue se financiar, não consegue crescer, ao passo que, apesar de os Estados Unidos não estar conseguindo crescer, eles são ali o celeiro pensante, produtivo do mundo, né? Então, os ganhos de produtividade, o risco de ter um choque de produtividade nos Estados Unidos é muito maior do que ter aqui no Brasil, né? E surfar uma boa onda lá pode ser muito maior do que surfar uma boa onda aqui. E aí você trouxe outro pilar importantíssimo para piso de juros aqui no Brasil. A gente pode ter feito a melhor lição de casa da história. Você reescreveu os livros textos de finanças, mas se os Estados Unidos estiverem com taxa de juros a 5, a gente não vai colocar nosso em 8 de jeito nenhum. É muito difícil, de fato, o nosso juro cair nesse patamar, principalmente no combate inflacionário, né? O Brasil, a Selic, ela olha exclusivamente a inflação. Os Estados Unidos olha a inflação, mas também olha a atividade. Então, apesar de parecer sutil, essa mudança de relação de subordinação para equiparação, ela muda completamente o jogo da política monetária. E aí a gente teria que ter feito até mais esforço para conter essa inflação que não ancora de jeito nenhum. E aí fica difícil, de fato, cortar o juro, ainda mais com o mundo sendo marginalmente mais leniente nesse combate inflacionário. Vide que os Estados Unidos já está falando em olhar para a atividade econômica com um desemprego em 3,5%. A gente tem 8% de desemprego, né? Eles já estão falando, olha, vamos olhar para a atividade mínimo histórico e a inflação andando, né? Então, eles são mais lenientes com esse processo porque tem um poderio de combate muito grande, que é a grande máquina de dinheiro do globo, né? Que é ali o Fed ali, e as Treasuries. Então, você tem a impressora soberana, né? Que é a impressora do dólar, não é qualquer impressora. É isso, é exatamente isso. E sabia que tem gente que tem ideia e está em eleição de colocar o próprio país para ficar refém da impressora dos americanos? É inacreditável, né? Parece piada, né? E o pessoal faz. Estão votando para... Vai dar certo. Quem sou eu, né? Depois a gente tem uma eleiçãozinha aí de hermanos para a gente comentar, também. Como é que tá esse... Dá para pensar em inflação perseguindo a meta no que vem? Não.
Gostei da resposta. Seca, né? Categórico. Não dá. Infelizmente não dá. Primeiro ponto, as expectativas, né? O Banco Central não está conseguindo reancorar as expectativas. Então, para prazos mais dilatados, onde há 26, que a política monetária não alcança, é só gogó, é só institucionalidade, a gente vê o Boletim Focus dando 50 bips para cima. E, infelizmente, quando você tem a analogia da âncora, ela é muito precisa, né? Quando você está num barco, se a âncora não encosta no fundo, por mais que ela esteja a 1 metro do fundo, se passar uma onda, vai te levar. A âncora tem que estar ancorada. Então, essa reancoragem parcial que a autoridade tem citado na comunicação é algo peculiar, é algo nosso, né? Então, estava em 4, que era uma desancoragem de 100, e agora está a 50 bips, né? Está em 3,5 a desancoragem do Boletim Focus. Então, reancorou parcialmente. É a mesma coisa que dizer, olha, a nossa âncora estava a 10 metros do fundo, agora ela está a 5. Fala, mas e se passar uma marola? Pois é, ela vai levar o barco. E o problema? Passa a marola sempre. A assimetria... A gente tem um problema com o negócio de marola aqui no Brasil, né? Isso quando não é um tsunami, né? Principalmente no que toca à inflação. E a assimetria de risco ocorre em muito mais choques de inflação para cima do que choque de inflação para baixo. Então o número, a cada 10 ocorre um positivo, né? Negativo de inflação é para cima. Então, cada 10, 9 são de inflação para cima e 1 é de inflação para baixo. Então, se você se posicionar desancorado, vão passar 9 marolas, tsunami, o que você quiser. Guerra em Israel bate aqui no Brasil, guerra na Ucrânia bate no Brasil. Todo choque de oferta global, a China superestimula a economia lá. Eles exportam a inflação para o Brasil. E a gente está desancorado. A hora que você está desancorado, as expectativas desgarram. E aí você não consegue baixar os juros. Ou pelo menos não deveria conseguir, que também é um outro. Esse é um segundo problema, né? Que é o ingresso dos novos entrantes, indicados pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo, com um veio menos avesso à inflação, menos avesso ao combate inflacionário, né? Na época do início do corte de juros, agora o pessoal vai falar, esse aí é maluco, toma remédio pesado. Eu tomo, mas não é por isso. Mas não é por isso, né? Mas não é esse o argumento. Na época que estava 13,75, eu dizia, olha, todos os outros ciclos de corte de juros, eles se iniciaram com as expectativas de inflação devidamente ancoradas. E o que é? Para prazo mais dilatado, estava exatamente em cima da meta. Nem que isso tenha que fazer um undershooting no horizonte relevante, né? Então faça uma aproximação da meta por baixo, a Selic deveria ter sido mantida a 13,75. Esse era o meu ponto de vista, voto vencido e tal, não sei o quê. Voto, nem tive voto. Ideia vencida, ou seja, já limitava. Então o que a gente fez? Olha, se eles não estão optando por retardar o início do ciclo, a inflação vai cobrar sua conta e eles vão ter que interromper o final do ciclo mais para cima. Que foi exatamente isso que a gente colocou e agora já entrou no preço. A gente ficou com 10,5 de juros e o mercado veio, né? Veio a 9, veio a 8, teve gente falando em 7,5 e a gente falava, olha, a inflação ela vai cobrar sua conta. E o primeiro choque que vier vai gerar turbulência. E agora esse 10,5 é muito mais quente, né? Na mão do mercado, na curva de juros do que está precificado aí. Aí o pessoal que ali em abril, né? Depois da primeira onda, primeiro ciclo de queda, que era o primeiro redesenho da curva, o pessoal, vou comprar pré, porque os juros vão cair, né? Agora deve estar muito feliz, né? Deve estar muito feliz. A gente conversava sempre disso aqui no programa. Espero que quem tenha assistido não tenha caído nessa. Desculpa. Por favor. E eu tenho dito, né, que você já falou de B, eu não queria perder esse embalo, que a inflação, quem quiser se posicionar em inflação no Brasil, que não o faça no curtíssimo prazo. Por quê? Porque existem mecanismos vou reavivar um termo aqui, deixa eu pegar minha pá, reavivar um termo, represamento de preços. Esse é antigo, né? Então você já está há 10 anos na Com Dinheiro, antigo, você já viu. Em outras épocas, existia esse processo de represamento de preços.
Você faz uma aposta muito casada aqui para curtíssimo prazo, em 1 ano de inflação, às vezes a conta não chega. Por quê? Porque existem esses mecanismos para maquiar. Eu tenho recomendado a fazer, faz um pouquinho mais longo, 27 com 28, ficar nessa inflação, que a conta ali, os mecanismos se extinguem, a atividade não consegue ganhar tração, o fiscal não se arruma, né? Tanto é que a gente parou de falar de precatório de novo, não tem mais precatório aqui no Brasil, vai virar investment grade, né? E aí essa conta de inflação chega, então quem quiser se posicionar, pega uns 4 anos, 5 anos de inflação, que essa conta vai chegar, e depois você pode cobrar o Felipe. pode cobrar o Héctor aqui, a gente traz ele de novo para se explicar. Leia os comentários, né? Vai reagir aos comentários, Héctor. Daqui 2 anos o pessoal vai estar vendo o vídeo da gravação no YouTube e comentando lá, falando, tá certo, ou tá errado, né? E agora a gente tem esse problema com a internet, né? A internet as coisas ficam gravadas. Não é problema não, isso aí é baseado em números, não é achismo, né? A gente tem um problema fiscal grande, né? Esse ano a gente deve terminar com 130, a gente fala em tom de brincadeira, né? Mas nós temos 130 bi de perspectiva de déficit para esse ano. O ano que vem a perspectiva é de 70 bilhões de déficit. Nos próximos anos nós ainda temos déficit, ou seja, o arcabouço fiscal que deveria trazer essa ancoragem do dispêndio do governo não o está fazendo, né? Então não tem tal perspectiva. E essa conta, esses buracos, eles precisam ser financiados em algum lugar, né? E como o Congresso tem se mostrado avesso à elevação de impostos, vide toda essa discussão que a gente tem de reforma tributária, que eu acho tema muito delicado para ser guiado de maneira assodada como está sendo, mas não sou ninguém também. Como a gente precisa financiar esse déficit de alguma maneira, esse incremento de dívida do Brasil, geralmente na história nos conta que isso vem através da inflação. É o imposto inflacionário, que esse dinheiro em circulação sobressalente acaba gerando um excesso de demanda, a oferta constante, e aí a gente tem um avanço nos preços que pode ser represado no curtíssimo prazo, mas aí num prazo um pouco mais dilatado, essa conta chega porque os mecanismos de represamento acabam se extinguindo. Tem uma série de pontos aqui de Brasil nessa linha, mas eu queria perder o fio da inflação, falar de inflação global. Como é que está essa perspectiva de equacionamento entre juros e inflação, ou mais precisamente sobre atividade e inflação no resto do globo? Tem um lugar que está bem, é a Europa, mas não pelo motivo bom. A Europa ela custa ganhar tração de atividade, né? Aquela coisa meio Japão, né? Não vai, a atividade parece que vai respirar, não respira e tudo mais. De modo que na China também está contido, relativamente contido, mas eles estão fazendo um processo de injeção de capital, o que tende a incrementar a demanda e aí, consequentemente, pode exportar inflação. E os Estados Unidos, infelizmente, eles não estão conseguindo combater isso de um jeito tão contundente. Olha que palavra veio, né? De um jeito tão... Os Estados Unidos não estão conseguindo combater de um jeito tão contundente a inflação. Parou disso, pelo menos ao que tudo indica, parou de subir os juros, e se subir mais uma vez não deverá subir muito mais do que isso. O que significa que esse processo inflacionário que está sendo corrente, de inflação corrente e desancoragem para prazos mais dilatados, tende a perdurar, ainda mais com aquela assimetria de choques que eu falei para vocês. Lá nos Estados Unidos, a dinâmica do 10 para 1, do 9 para 1 é diferente, né? Lá dá uns 5, 4 para 1, né? Mas ainda assim há uma assimetria em prol dos choques inflacionários, né? Choques de preços para cima do que choques para baixo. E esse momento, essa turbulência geopolítica que a gente tem enfrentado, especialmente nos últimos 2 anos, né, isso vai bater lá na porta dos Estados Unidos para a inflação também? Vai, com certeza. O primeiro é o petróleo, né? Diferentemente do Brasil, não há uma companhia com uma política de preço que
detém ali como é que vai ser regulado. Então, subiu o preço do petróleo, vai subir o preço do combustível, e isso impacta diretamente. Num momento secundário, você tem o financiamento dos conflitos, né? Então, essa semana que passou, 2, 3, não sei, faz 2, o Joe Biden pediu 100 bilhões de dólares para botar em Israel, botar na Ucrânia, nesses conflitos. Não estou falando de mérito, estou falando de cifra. E a cifra de 100 bilhões ela vai ter que sair de algum lugar. E a lógica aliás, diferentemente do Brasil, né, fala-se há muitos anos, os Estados Unidos trabalha com déficit gêmeos, né, que você tem o déficit interno, então um fiscal negativo, e aonde viria essa fonte de financiamento, uma balança comercial, também o balanço de pagamentos deles é negativo. Então são gêmeos, né, os déficits deles. Então eles vão ter que financiar isso de alguma maneira. A chance de que isso venha através do imposto inflacionário também é grande. Então o posicionamento global, eu vejo os Estados Unidos muito parecido com o Brasil. Aliás, Washington está muito parecido com Brasília, né? Confusão, uma discussão, os republicanos não conseguem chegar num consenso para presidente. O Jim Jordan tentou 3 vezes ser presidente, 3 vezes negado, agora tem 9 republicanos. Então, assim, tentando ser presidente é uma dificuldade grande, cada vez mais se assemelha ali Washington de Brasília, né, desse conflito entre os políticos, e a dinâmica de fiscal ruim com potencial avanço inflacionário é também similar. E Estados Unidos tem um histórico de inflação muito diferente do nosso, né? Então, a população vai sentir esse tipo de efeito de forma diferente também. Sim, não, a gente está falando de nível primeiro, né, diferente. A gente está falando de um Brasil, eu falei do Boletim Focus a 3,5%, a ativa tem 4% de inflação. Estados Unidos, a gente está falando de a meta ali ao redor de 2%, né, que já não é mais 2% cravado, e a gente está falando de 2,5% com 3%. Então já tem um nível diferente, e a dinâmica é completamente diferente, né? O choque, né? O Brasil, um high beta, né? O choque que tem externo vai bater nos Estados Unidos com coeficiente de 0,1, aqui vai bater com coeficiente de 1,5. Então é completamente distinto, e aí isso influencia o patamar e a dinâmica da inflação nos dois países. Essa dinâmica de inflação lá também machuca a Bolsa Americana, né? Machuca, mas o nível aí então, assim, a gente está falando de 3 de deflator do PCI, convergindo para 2,2, 2,1 ali. É uma dinâmica que vai mostrando uma acomodação muito mais próxima da meta e dá uma perspectiva muito mais saudável em termos de investimento em renda variável do que o Brasil, que vai fechar esse ano, se Deus quiser, a 4,6. No ano que vem eu tenho 4, o mercado está em 4. No próximo ano eu tenho 4, o mercado está em 3,5. E assim, qualquer choque que entrar vai gerar uma assimetria, porque o buraco é grande, nós não temos âncora fiscal testada, pode ser que ela seja venha a desforra já no primeiro ano de vigência. Então, o Brasil institucionalmente é muito mais frágil, né, do que os Estados Unidos. Apesar de ter um quadro semelhante de fiscal cobrando imposto, são patamares extremamente distintos. A gente está falando aqui só de situações melhores que a brasileira, aí a gente fica um pouco mal, fica triste, né, de ser brasileiro. Vamos falar de Argentina, então? Vamos. A gente está indo, a gente teve... Eles ganharam a Copa do Mundo, não sei se te falaram. Ganharam a Copa do Mundo, poxa, agora eu fiquei triste de novo. Deu nem tempo de sair da depressão, você já leva uma rasteira, né? Mas eles estão caminhando agora para o segundo turno, com a situação, levando o ministro da Economia para o segundo turno, e o Milei, que é uma figura, assim, digamos, peculiar, né? O que isso pode impactar a nossa economia aqui brasileira, tendo a Argentina como um parceiro importante econômico, e o que dá para imaginar de perspectiva para quem está olhando para a Argentina ainda, né? Porque eu lembro de quando a Argentina estava pagando 60% em dólar, o pessoal falou, não, vou comprar, porque afinal de contas 60% em dólar, né? Agora está 120, e o cara continua esperando o sol nascer diferente, né? Pois é. A Argentina está naquela triste situação. Eu gosto muito da Argentina, já de primeira
ordem, como país, como nação, como história. Argentinos, eu gosto muito deles. O futebol eles me deixam um pouco nervoso, não tem problema, mas eu gosto muito da Argentina. E eles estão numa situação que, infelizmente, é aquele negócio do se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por quê? A situação que está é uma situação insustentável em termos econômicos. Uma situação de default em dívida, uma situação de insustentabilidade fiscal também. Mais uma vez, eles não conseguem se sustentar, não conseguem se financiar, a safra não consegue reinvestir, vai ficando cada vez mais depreciada a Argentina, a indústria, o agro e tudo mais. Em contrapartida, você optar por uma dolarização da sua economia, abrindo mão da sua soberania monetária. Você fala isso para um economista, o economista fala, tá, e como é que vai ser essa política monetária? Se os Estados Unidos fizer um quantitative easing, a Argentina quebra? Como é que funciona, né? Qual dinâmica? Porque uma coisa é você dolarizar uma economia pequena. A Argentina é um país gigantesco, com muita força, com muita riqueza, né, de povo, de natural, de extração e tudo mais. E é uma situação de fato muito delicada. Eu brinquei com o Milei lá no começo, né, ultradireitista, acabar com o Banco Central e tudo mais, que me pega um pouco, né, em termos de institucionalidade, né. Eu celebro muito a autonomia do Banco Central que foi tida aqui no Brasil e tudo mais, durante o governo Bolsonaro, por grande obra do presidente Roberto Campos Neto. E a extinção desse órgão como um órgão regulador monetário desarruma de um jeito, né, que a gente acaba falando, então é pior do jeito ruim que está, aí fala, não, melhor mudar. É uma situação, é uma escolha de Sofia mesmo, os argentinos infelizmente estão vivendo. Para o Brasil, se ficar do jeito que está, é pouco provável que a Argentina vá trazer grandes frutos para a nação. Em contrapartida, se eles se expuserem ao ciclo mundial, o Brasil vai surfar junto com a Argentina quando tiver todo mundo muito bem, mas quando tiver o mínimo solavanco internacional, o mínimo risco global, a Argentina nos abandonará, como já fez inúmeras outras vezes. O jogo ali, né, é muito curioso, inclusive a escolha, né, de você ter num cenário em que a economia é a principal dor do país, vai o ministro da Economia disputar a eleição, né? É no mínimo curioso a escolha, o processo de escolha. Não conheço tão de perto como foi o processo de escolha desse candidato, mas no mínimo fica a pergunta, né? Será que as outras coisas estão tão piores? Se que você prefere mandar, pelo menos esse cara está sendo visto na TV, né? Pois é, a ciência política e a ciência econômica por vezes são desengrenagens desencontradas, né? Às vezes elas rodam junto, né? Mas às vezes, a maioria, para não dizer, elas se desencontram, né? Não conseguem rodar em harmonia. E as escolhas políticas, elas vão muito nessa esteira, né? O cara pesquisou lá, não, esse cara é mais capaz, esse aqui é menos, esse aqui é mais... Legal. Qual deles aí tem mais intenção de voto? Acabou com toda a pessoa. Tudo, não, eu acho esse aqui melhor. Você acha? Tá, parabéns. Muito feliz, casa com ele. Agora, e a população? Aí já deturpou tudo, já... Enfim, né? É igual a história, não adianta o que você acha de para onde deveria ir juros ou inflação, né? Se você não tem voto... Você não tá no bonde, Só o que você pode fazer é ler o resultado e aceitar o resultado, né? Trabalhar com ele no que der. Exatamente. Muito bom. Estamos batendo esse papo aqui com Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Corretora, sobre o cenário macro, sobre as perspectivas aí, tanto de bolsa quanto de conjuntura econômica como um todo aqui, para ajudar você, investidor, profissional de mercado e telespectador aqui da BBC News, a tomar melhores decisões, sair daqui cada dia um pouquinho melhor. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Fique por aí. BNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global.
Aqui no BMC News, você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui sobre macroeconomia, sobre o ambiente econômico global, sobre naturalmente um pouquinho do nosso mercado também, com Héctor Sanches aqui, economista-chefe lá da Ativa Corretora. E a gente terminou o último bloco falando de algumas situações melhores e piores que as nossas, né? E ainda olhando para global, a gente tem os impactos negativos do ambiente geopolítico que a gente vive e reflexos de inflação e assim por diante. Existe um fluxo, um remanejamento de fluxos de capitais também, né? Estados Unidos foi buscando retomar algumas produções. É como se a gente estivesse vivenciando um pedaço de, aqui entre muitas aspas, mas de desglobalização, voltar a ter a produtividade próxima, e próxima não só geograficamente, mas conceitualmente, em termos de semelhanças na forma de pensar. E o Brasil esperava-se, quando essa onda começou, que tivesse um pouco desse fluxo de capital oxigenando os nossos investimentos. Mas você bem colocou que esse capital que a gente estava esperando, por exemplo, para investimentos, seja para a bolsa, seja investimento direto, vem vagarosamente, não está vindo como a gente esperava. Onde a gente parou? Por que a gente não absorveu esse fluxo? O Brasil, né? Esse é um tema muito delicado, né? Porque o Brasil, infelizmente, institucionalmente, a gente tem algumas... Eu não vou nem falar do mérito, eu vou falar das alterações. A gente tem algumas oscilações que não são compatíveis com a serenidade que um investidor, em termos reais, busca para o seu retorno de longo prazo. Então, eu vou pegar aqui mais uma vez, a gente fala muito de fiscal, né? Mas é que é um tema que está muito no jornal e tudo mais, e está tudo muito fresco na cabeça das pessoas. Até o governo Temer, nós tínhamos LRF, regra de ouro, aí vamos fazer o teto de gastos. Legal? Vamos fazer o teto de gastos? Vamos. Fez o teto de gastos, vai ser revisado daqui 10 anos, então tá ótimo. Então, e aquelas leis? Não, elas continuam, mas agora o teto de gastos que vai segurar. Não, então legal. O teto de gastos foi alterado já no primeiro ano do governo Bolsonaro, mas foi só uma breve alteração. Aí, no segundo ano, ele foi se esfacelando, né? Tivemos os precatórios, não, rola para 2024, tira isso aqui daqui.
O teto de gastos acabou no final do ano passado e agora nós temos um arcabouço, então tem um período no qual nós não temos nada em vigência. A partir de 2024 entra um arcabouço que os próprios brasileiros não acham que será cumprido. Então repara que eu estou falando de 16 até 24, ocorreu um hecatombe institucional em termos de contabilidade nacional que acaba gerando uma imprevisibilidade. Eu não estou nem falando, o teto era o certo, a LRF é certa, arcabouço é certo. O que você quiser. Só a troca, só a oscilação institucional que ocorre, não sei se esse é o país que eu vou querer fazer um investimento de um prazo mais dilatado, né? Ainda mais para esse fluxo de reindustrialização, industrialização 6.0, né? Que seria uma saída da China de volta para os Estados Unidos ou outra localidade. E a gente tem alguns outros problemas aí. O primeiro, bem ou mal, a decisão que foi tomada no processo de tornar a China o Parque Fabril se valeu muito da mão de obra abundante e pouco fiscalizada, vamos colocar dessa maneira. E isso é um custo mais baixo. A hora que você quer tirar o iPhone de ser produzido da Foxconn lá na China e botar ele no Vale do Silício, meu amigo, o custo desse iPhone vai disparar. A custo de produção, as margens vão ser deprimidas. Você quer um outro tema muito delicado? Toda a agenda verde vai gerar uma inflação verde. Então, repare, eu não estou falando que não temos que fazer esse processo de então você acha que o trabalhador tem que ser explorado, tem que ser trabalho escravo? De jeito nenhum. Eu estou falando, as coisas que têm que ser feitas por bem, nós temos que ter a ciência que tem um custo envolvido. E geralmente esse custo vem através da inflação. Então, você tem uma agenda verde, nós vamos descarbonizar, não sei o quê, até tal ano não vai ter mais carro, legal, não tem de combustão, né? Não tem problema. De onde vem a energia? Não, das hidrelétricas. Sim, mas e país que é energia a carvão, por exemplo, a Alemanha? Aí você vai ter que produzir mais energia a carvão. Virou um dissenso, né? Não, então agora vai ser... não vai mais produzir com um determinado tipo químico. Legal. O custo por unidade produzida era 0,5 centavos de dólar. Agora vai pular para 6,50 dólares. A indústria química. Você tem um boom, né? Então, assim, o que é o certo? O porquê é que está se fazendo? Como é que a gente está fazendo? É um tema muito delicado. Não tem que ser feito? Eu acho que tem que ser feito. Minha opinião, e aí é a opinião de ser humano, né? Não de economista. Eu acho que a gente tem que fazer uma transição verde, eu acho que as pessoas têm direito à remuneração, ao trabalho digno, legal, não sei o quê. Existe um custo que nós, como sociedade, temos que escolher. E aí, como economista, eu vou falar, o custo é a inflação. E ela vem nesse processo de transição. A gente tem que ter isso na cabeça. E se vem mais inflação, vem mais juro. Se vem mais juro, vem menos atividade, desemprego. A gente tem que ter isso na consciência de que nós temos um compromisso social a pagar em termos econômicos em função de escolhas que foram feitas em gerações atrás. Na década de 70 foi feita essa escolha. Não foi do nada que na década de 80 o pessoal começou a falar em globalização, globalização é a melhor coisa, vamos dividir a produção, agora o chip vem da China. Não tem problema. Foi uma escolha que a nossa sociedade fez, sabendo das condições que estavam estabelecidas. E foi leniente com isso. Agora vem uma outra geração, a minha geração, por exemplo, fala, nós precisamos honrar o país, honrar o planeta no compromisso verde. As pessoas precisam ter dignidade de trabalho, mínimo. Vamos trabalhar 24 horas por dia, criança. Que planeta que a gente está? Não, vamos explorar e o cara vai trabalhar pela comida. O que é isso? É isso que a gente quer como sociedade. Só que existe um custo para isso. A gente tem que estar disposto a pagar. A gente fala muito sobre o ganho
de bem-estar material nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E o nível de produtividade que a gente enxerga hoje, mas acho que você está trazendo um ponto que é fundamental, talvez esse nível de, entre aspas, bem-estar, na verdade está maquiado, está suportado em pilares que eventualmente não são os que se a gente tivesse colocando a mão para montar essa mesa, a gente não teria a coragem de colocar sobre esses pés. Só como está lá, a gente faz vista grossa. Se a gente tirar esses pés, a gente vai ter que trocar a mesa. Não adianta esperar deixar essa mesa do jeito que está arrumadinha, você continuar com o seu iPhone pelo mesmo custo, trabalhando as mesmas horas por dia para ter o mesmo iPhone, que aí, para ter isso, você vai ter que sobreviver encarando aqueles pés nos quais estão suportadas essa economia. Se você quer tirar, você vai ter que mexer no seu bem-estar. Exige um grau de maturidade como um indivíduo gigantesco. E eu vou além. O Brasil, ele não está nem inserido nesse debate. Eu brinco muito. Vamos lá, você falou que gostava de polêmica. Eu estou aqui para isso. O Brasil, a gente tem um debate atual, principalmente durante as eleições, que é tamanho do Estado. Qual que é o tamanho do Estado? E eu brinco que esse é um debate norueguês. Porque o norueguês, no boteco, onde ele estiver, na empresa dele, ele debate o tamanho do Estado. Aqui no Brasil, a gente está debatendo a pessoa morrendo de fome, doença, o gasto com saúde por doença, por não ter saneamento básico, a pessoa que não tem acesso à água. Então, assim, a gente está num debate ainda inferior. A gente está num debate de condição humanitária. Não está no debate de tamanho do Estado. Depois que a gente conseguir suplantar isso, aí a gente fala, o Estado, o Estado podia sair daqui para dar lugar à iniciativa privada a determinado ponto, a gente poderia ampliar o Estado nesse sentido, a fim de criar um desenvolvimento nesse setor específico. Aí a gente entra nesse debate. O Brasil está num debate ainda muito incipiente a isso, não tem o menor cabimento. A gente está falando de tamanho do Estado, né? A gente tem que falar vamos falar de ser humano, de vida, de amor, que seja, vamos. Então, legal, não pode morrer de fome, vamos fazer o saneamento básico. Tem dinheiro, tem recurso, tem condição, tem tecnologia, vamos fazer. Então, e vamos resolver esses problemas primeiro, para a gente ter os outros debates de maneira mais séria, né? A gente não... como é que a gente está discutindo... Vamos pensar, distribuição de dividendos na Petrobras, né? Não falando da empresa, mas falando do conceito. Se a empresa vai distribuir dividendo ou não, se ela vai aumentar o preço do combustível ou não. Cara, tecnicamente, se você diminuir o dinheiro da Petrobras, está tirando dinheiro do Estado, que deveria estar sendo usado para pagar esgoto. Não estou falando de... então você vai tornar a gasolina mais barata em troca de não pagar saneamento básico? Faz algum sentido isso? É esse o trade-off. Tem que ter a maturidade para enxergar esse tipo de coisa, né? É exatamente isso que a gente está falando. Então, a Petrobras ela vai abrir mão de lucro. Fala, como assim? É uma empresa de capital aberto. É uma empresa, mas ela tem um papel social. Esse é o termo da moda. Ela tem um papel social, mas o maior acionista é o governo. Se ela tem mais lucro, 50% dos dividendos vão para o governo. Né, mas isso aí não... Mas já está engessado esse... então o problema não é a Petrobras distribuir dividendo. É que há um engessamento orçamentário que precisa ser resolvido. Dinheiro carimbado, dinheiro que já está alocado previamente. Então, na hora que a gente vai fazer uma lei, a gente não fala assim, o recurso que vier da loteria vai para tal lugar. Não pode. O executivo ele tem que ter uma maleabilidade para administrar o recurso público. Se está tudo em despesa obrigatória, o que o executivo está fazendo? O legislativo já fez o papel do executivo, o STF. Então a gente também tem esse problema. Você pega uma cidade interior que só tem idoso, né, e o percentual de investimento em escola é constante. É isso. Essa é a analogia. Bem essa analogia. Não tem muito o que ser feito. Enfim, são debates que são delicados, que a gente traz, e o economista sempre traz isso à tona, para a gente poder fazer uma avaliação qualitativa da nação. Então você falou para mim, o tema que gatilhou isso, né? Aí a bola de espinhos que você jogou para mim era
Por que esse dinheiro não veio para o Brasil, né? Eu sou um gringo, né, que está vendo, abre o jornal, Rio de Janeiro, a capital do Brasil, né? Para o gringo, né? Exato. O Rio de Janeiro, na capital do país, queimaram 35 ônibus na noite. Por que queimou? Por quê? Não, porque lá quem comanda é milícia. Tá escrito no jornal. Como é que é? Mas e o governo? Sim, o governo tenta, mas não... Eu falo, mas que imbróglio. No segundo parágrafo, que imbróglio. Melhor não vamos... Ah, eles têm a Amazônia. Ah, então manda um dinheiro lá pro Fundo Amazônia, lá. Mas vamos botar só a indústria lá em Taubaté, sei lá, no Vale ali, né, entre São Paulo e Rio de Janeiro, ou em Recife, em Fortaleza, onde você quiser pôr. Vamos mandar só o dinheiro para a Amazônia e a indústria mesmo a gente deixa lá no Camboja, sei lá. Então assim, repara, por isso que não vem, né? Vai que coloca um fogo na fábrica também, né? A gente tem não, risco. Eu não acredito, para os espectadores, não é que eu acredite nisso, mas você tem que pensar que é alguém de fora, além da notícia, Exato. Só o que chega. Exato. Não tem noção da complexidade de Brasil, bem como a gente não tem noção de uma complexidade de, sei lá, Egito, não temos noção da complexidade. E na hora que você vai fazer uma alocação de recursos ainda mais para longo prazo, que seria preciso de uma indústria que precisa ser renovada, que precisa ser atualizada, que precisa de mão de obra especializada, que não é brincadeira, que vai fornecer para o mundo todo, que não vai ter a sua exportação taxada, ou se tiver vai ser tanto, previsível, constante. Como é que você faz um planejamento tributário de uma empresa brasileira voltada para exportação? Se deu qualquer momento ali, precisa de uma arrecadação, vamos taxar então aqui as exportações da Foxconn, celular. O que vocês acham? Eles exportam tanto, você acabou. Pegou e mudou completamente o planejamento tributário. Então, há uma insegurança, você acha que as empresas não têm que ser taxadas? O nosso debate ele é mais embaixo, é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós temos um debate no qual nós precisamos de uma constância. O país não pode sofrer o número de alterações na Constituição que o país sofre. Nem que seja para fazer uma nova Constituinte. Isso é papo de louco. Não sei, pode ser. Mas a nossa Constituição, ela sofre emendas como se fosse... Normal. Você está acostumado a ouvir de emenda, PEC, toda hora, no jornal, toda hora tem uma PEC. Vamos fazer uma PEC. Não é o projeto de lei. A gente escuta mais PEC do que PL. Você tem mais familiaridade com PEC. Por quê? É emenda à Constituição. Então, há uma oscilação, uma inconstância institucional no Brasil que a gente não consegue, ou pelo menos o gringo, né, não consegue lidar com isso. A gente abre o jornal, tem um cara falando tal coisa. A gente vai, não, esse cara aí ele até tá falando, mas é mais discurso, na hora do vamos ver, o gringo não tem esse tipo de percepção. Então, esse recurso não vem para o Brasil, muito, na minha concepção, nesses termos de insegurança jurídica, de insegurança institucional, né, que foge ao jurídico, enfim, infelizmente, porque é uma grande nação, com uma grande mão de obra, com uma população maravilhosa, né? Então parece que eu estou falando dos argentinos, não, estou falando dos brasileiros mesmo. Maravilhoso, com um povo dedicado, que levanta e que batalha contra o Estado, né? Que vai, usa a condução, pega 4, 5 condução para trabalhar, para poder poder dar o sustento à sua casa. Esse é o povo brasileiro, né? O representante médio do jornal que queimou 35 ônibus lá não é esse cara. O brasileiro não é esse cara. O brasileiro é o que estava sofrendo porque não pegou o ônibus ali, né? Então, é de fato uma situação complexa que a gente, por estar inserido nisso, a gente... queimou 35 ônibus. Às vezes no Rio de Janeiro eles queimam. Acontece. Mas é bom que estimula a indústria, né? Seja a compração da Marco Polo, né? O copo meio cheio, né? O copo meio cheio, a indústria vai vir mais 35, vem com ar-condicionado, melhor para a população. Então é isso, né? Então eu acho que é muito nesse cerne, muito mais de alicerce, como você pontuou, do que algo
de superficialidade, como se o Brasil tivesse par e passo com outras localidades que pudessem receber esse fluxo de recursos. Já fica vendido em BB Seguridade, comprado em Marco Polo, porque seguro vai perder. Cara, você tem que estar ali atento a aproveitar as notícias do jornal. Para ir fechando esses minutinhos que nos restam, já que a gente estava brincando um pouco com aproveitar essas oportunidades, a gente começou a discussão falando de bolsa estagnada. Mas, assim como o Brasil tem suas complexidades, uma bolsa tem suas complexidades. Você tem setores distintos que reagem de forma distinta ao cenário. O que a gente conseguiria olhar de perspectivas setoriais interessantes para próximos anos? A gente teve uma onda de falar, vamos aproveitar as empresas que estavam sofrendo com juros altos, que os juros vão cair, aí você compra. Quem comprou varejo, aí estava falando no começo de comprar pré, pior que comprou varejo, né? Aí agora está até hoje esperando essa nova perspectiva de juros, né? Mas olhando para esse cenário que se desenha hoje, o que a gente tem de espaço para setores despontarem nessa nossa economia, o que sobrou dela? Eu gosto de bancos grandes, setor sólido, um setor que vem com uma remuneração boa conforme vai crescendo os juros. É um setor, sim, que está muito exposto a essa oscilação que a gente comentou há pouco, de institucionalidade, né? Então, vai acabar o JCP, ou não. É um setor que sofre bastante e isso tem que estar monitorado, né? Então, o momento de entrada talvez não seja hoje, mas é um setor que cresce de maneira consolidada, é fronteira global, não é fronteira nacional, nós estamos bem, não. É uma fronteira global, traz um conhecimento de fronteira global, traz tecnologia de ponta, ensina o resto do globo, vide o Pix, que foi, no caso do Banco Central do Brasil, não tem ação, né, mas é utilizado por todos os bancos hoje em dia. O Pix foi uma revolução tecnológica, de produtividade, né, de velocidade de transação de moeda, que é muito bom para a nação, isso incrementa o nosso PIB. Então, banco seria o meu, que mora no meu coração. Historicamente, eu gosto de Vale, né, mas aí é meu. Você está dando recomendação de Vale. Não. Pessoal da CVM, gostamos muito de vocês, não é isso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. Por favor, não entendam mal. Aliás, mais que convidados aqui a participar do programa também. Exatamente. Eu também quiser falar comigo, também pode. Por motivos bons, né? Não vai dar cartinha, essas coisas. Não tem nada a ver, porque eu não estou falando para comprar Vale. Eu estou falando que, historicamente, eu gosto da companhia. Né? Não gosto, evidentemente, das tragédias que aconteceram, né? Evidentemente, é bom ressalvar, porque hoje em dia tudo que você fala tem o cara gosta de Vale desde que... Não, calma. Pontualmente, né? Eu sempre trouxe comigo, dentro da minha carteira, Vale. É uma empresa que paga bem, que surfa bem, que tem um processo muito bom, com um custo de extração não tão elevado, competitiva em termos globais. Então, Vale, para mim, é o brinco, né, do Brasil. Gosto de Embraer, né, porque eu gosto de aviação e a Embraer também é brinco para mim, mas não vou entrar nesse mérito. Se eu fosse agora a recomendação institucional, a não recomendação institucional, que é o setor, seriam os bancos mesmo, bancos grandes, que eu acho que é a ponta do Brasil, estamos na fronteira mesmo. E a Embraer, essa ação voa mesmo, né? O pessoal fala que tem ação que voa, né? A ação da Embraer voa. Mas você comentou sobre bancos, e a gente tem um cenário de tentativa e estímulo, mas, por exemplo, a construção civil sofreu muito nas ondas anteriores. Dá para a gente pensar em destravar a construção e saneamento, ou aí é sonho longínquo demais? Então, o ponto que eu falei, olha, existe um risco de JCP para bancos. Esse setor de infra no Brasil, ele é um setor que é só o risco, né? Então, não é que tem tal coisa. Não, ele é muito inerente ao lobby, às forças dos agentes que estão trabalhando. Então, sempre quando eu vou falar de ações, eu prefiro não pontuar isso, porque
eu vou ter que precisar de maneira muito complexa. Eu gosto de Sabesp. Não, ainda não é aberto. Eu gosto de alguma empresa específica porque já fechou todo o lobby, parece que não vai ter mais nada, ela vai rodar tranquila. Agora, quem entrou em Eletrobras? Não está sofrendo, o coração bate forte. Então, assim, Infra é uma empresa que teve um processo ali durante o antigo presidente, um processo de limpeza, né? Ele subiu muita coisa, subiu dívida, conseguiu vender e tal, não sei o quê. Ficou redonda para ser privatizada, foi privatizada. Entrou um novo governo e agora está todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Então, assim, é muito sensível e inerente a esse tipo de coisa. Então, eu prefiro me conter, ficar um pouquinho fora de infraestrutura, que depende muito do Estado, né? Depende muito da ação do Estado, do Estado entrar com um tiro menor para poder botar dentro dessa construtora. As construtoras sofreram muito durante esse processo Lava Jato, que também traz um risco jurídico, né? Grande. Então, enfim, prefiro ficar meio out aí. Não vender, não é para vender. Eu prefiro não falar sobre. CVM, mais uma vez. A preocupação do cara com a CVM. Héctor, excelente papo. Muito obrigado pela participação, por ter vindo. Agora a gente vai caminhando para o final. Eu queria que você comentasse. A Ativa sempre foi uma corretora muito focada em institucional, mas quem está assistindo a gente, se quiser operar com vocês, pode também? Pode. Deixa os seus contatos aí, quem quiser procurar vocês, quem quiser acompanhar as recomendações do time de estratégia. Equity Research, exatamente. Nós temos ali o Equity Research, que faz ali as carteiras recomendadas, analisa as empresas, né? Evidentemente que não cobre todas as empresas do Ibov, mas cobre muitas. Um time capitaneado por Pedro Serra. A Ativa Investimentos, qualquer rede social você pode procurar por Ativa Investimentos, ou o site da companhia também, Ativa Investimentos. Abre conta de graça, tudo mais. Acessa, conversa com a gente. Nós somos uma empresa com 40 anos, né? Completou esse ano 40 anos de Ativa Investimentos. Como o Felipe disse, a gente tem um braço institucional muito forte, então empresas gigantescas do Brasil, aquelas que você conhece, operam em termos financeiros com a gente, e evidentemente nós temos ali a parte de pessoa física, a pessoa que quiser entrar, abrir a conta, mexer no aplicativo, um aplicativo também disruptivo, ele foi classificado como disruptivo pelo departamento, porque de fato é uma tecnologia completamente diferente e foi completamente reformulado, então é muito fácil, é uma empresa friendly. Eu gosto muito de trabalhar lá, gosto muito das pessoas, feita por humanos, né? Então, Ativa, o que é Ativa? Uma empresa? Não, é feita por humanos, é feita por Ettore, Guilherme, Augusto, Helena, Juliana. Então, são seres humanos que estão ali pensando nas pessoas e nos clientes. Maravilha, Ettore. Muito obrigado mais uma vez pela participação, pelo seu tempo e por compartilhar um pouco desse conhecimento com a nossa audiência. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Ettore. Muito obrigado, Ativa, por ceder aqui a participação do Ettore para esse bate-papo conosco. Ativa, que é parceira já de longa data aí da Com Dinheiro também. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês esses bate-papos com as pessoas que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você quiser saber um pouco mais sobre as nossas soluções, como a Com Dinheiro pode te ajudar nos seus investimentos ou no seu dia a dia do seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixe também sua mensagem. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. PNC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News.
Informação que gera valor.